Nos últimos tempos, casos de contaminação de alimentos têm sido comuns no Rio Grande do Sul. Por conta disso, os produtos que ainda não foram consumidos são retirados das prateleiras e os consumidores cada vez mais preocupados. Este é o tema que nós trazemos neste último bloco com a convidada Simone Weschenfelder, que é química industrial de alimentos. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Seja bem-vinda ao TV Fale Notícias e obrigada também por aceitar esse convite que é muito importante para quem está nos assistindo. A gente sabe que nos últimos tempos, e bom, você deve inclusive saber mais esse conteúdo, mais que a gente, dessa questão dos alimentos, é o leite, é o pão, também teve a situação da erva mate, achocolatado. Então assim, como que a gente sabe, por que isso está acontecendo ultimamente? Antigamente não existia alguma inspeção ou agora isso se tornou mais rigoroso? Bom, o que acontece é que os alimentos, desde que são processados, eles passam sim por processo de adulteração em alguns casos, e a contaminação também é um desafio frequente para a indústria. O que acontece hoje é que a imprensa, fazendo muito bem seu trabalho, começa a divulgar mais e a população começa a ficar mais consciente do que acontece. Então a gente tem dois contextos, um que é a adulteração, que é o que está acontecendo com o leite, então tu pega uma matéria-prima ruim e tenta transformá-la num produto bom, o que na verdade não acontece. E a outra questão é a contaminação, que pode ser uma contaminação biológica, que foi o que aconteceu com o achocolatado, tinha uma bactéria contaminando, ou pode ser uma contaminação química, uma contaminação física, enfim. Bem, essa questão do achocolatado, como que acontece essa infiltração, enfim, essa bactéria entrar dentro do achocolatado? As informações que a gente tem são as informações que circularam pelos meios de comunicação, mas ao que tudo indica foi uma falha no processo. Um dos equipamentos utilizados para fazer a esterilização não estaria funcionando corretamente e aí o controle de qualidade, por não desempenhar bem o seu papel, acabou liberando um lote que veio para a mesa do consumidor. Bem, tem a parte, por exemplo, o leite, que foi encontrado já ureia há algum tempo, agora nessas últimas semanas a questão do álcool etílico, também a gente tem uma posição sobre isso? Como que a comunidade, até depois de responder essa pergunta, pode saber, não sei se existe, né? Porque são, inclusive, marcas que são conhecidíssimas no mercado, que têm um longo prazo, como que a gente pode, se existe alguma prevenção? Na verdade, o consumidor não deveria estar exposto a essa situação. Uma vez o produto estando no supermercado, ele deveria ser um produto de qualidade. A questão específica do leite, ela está associada à adulteração. Então, para aumentar o volume, que vai influenciar no valor que o produtor ou o transportador vai ganhar, se adicionam substâncias que são para mascarar ou a água ou a qualidade. Então, no caso da ureia, é para mascarar a adição de água. O álcool, para mascarar a adição de água. A soda cáustica para mascarar a contaminação microbiológica. Então, cada substância que é adicionada tem um fim, mas todas elas são proibidas, elas não deveriam estar nesses alimentos. Bem, e existe algum tipo específico? Bom, no leite integral, já no leite desnatado não é colocado, porque talvez a questão mesmo da química ali... Não tem essa característica. É independente. Pela legislação, a matéria-prima não deveria conter nenhuma dessas substâncias. Então, independente do percentual de gordura, de ser leite em pó, o HT, o pasteurizado, o alimento deveria chegar com qualidade. Então, o que a gente precisa fazer mais é divulgar mais para a população, ficar mais consciente e a gente conseguir, através dos meios de comunicação, um respaldo maior para que aumente a fiscalização. Sim, bem, mas só para comentar mesmo, aproveitar que você está aqui, também teve um caso na marca de pão Nutrela, né, nesses últimos tempos, e aí dizem que estava ocorrendo alguma construção, alguma obra próximo à fábrica de maneira irregular, o que também poderia ter contaminado estes produtos ao consumidor final. Sim, o caso dos pães também, pelo que a gente acompanha pelos meios de comunicação, poderia estar trazendo uma contaminação microbiológica, algum micro-organismo e parar nesse alimento, ou então alguma contaminação física, um pedaço de parafuso, alguma coisa lá dos equipamentos que estavam em manutenção. Então, para evitar com que alguém adoecesse, tivesse algum problema maior, foi adotada essa medida de recolhimento dos lotes do mercado. Bem, agora Simone, você como especialista, né, todas essas questões que eu te passei, como que você vê essa questão do mercado? Você acredita que deve ter um critério mais rígido na hora de fazer a seleção disso? Como é que você acha que onde a gente pode encontrar a solução para isso?
A solução está nos profissionais que Na trabalham nessas fiscalização. empresas, também na fiscalização, mas acima de tudo na ética. Alimento representa manutenção de saúde, representa a vida de pessoas. Então, a gente tem que estar bem consciente que quando manipula um alimento, quando é responsável pelo controle de qualidade, que o produto vai chegar para pessoas que a gente não conhece. E a gente não tem o direito de interferir na saúde do ponto de vista negativo. A gente tem que trabalhar para que essas pessoas continuem saudáveis. Bem, esse é o maior esse é um desafio. questionamento que eu faço, porque, por exemplo, bom, a gente sabe que isso vai ser adulterado, isso consequentemente pode gerar algum dano bem forte para a saúde, e mesmo assim continuam adulterando. E às vezes de maneira que não foi sem querer, foi por querer, pela parte do lucro mesmo, né? Então, realmente, essas pessoas, elas não têm essa noção, né? Do mal que pode fazer para o Na verdade, pelo que a gente tem acompanhado, algumas pessoas até têm noção, porque nos vídeos que são exibidos pela imprensa, a gente escuta algumas pessoas dizendo assim, reserva parte do alimento para mim levar para minha família e depois pode adicionar substâncias. Então, fica claro que muitas dessas pessoas têm noção do perigo que estão trazendo para o consumidor. Então, eu acho que, acima de tudo, é a conduta ética de todos os profissionais e uma maior fiscalização. Porque a gente não pode jogar para a população a responsabilidade de ter que avaliar ou então qual melhor marca, qual escolher. Bem, até porque a gente não tem como, né? Sim. Na teoria, se está na prateleira, é porque está ok Apto para pro ser consumo. consumido, é isso? Isso. Tudo que está no supermercado está apto para ser consumido. Então, é muito difícil essa situação com a qual o consumidor está se deparando agora. Mas essa não é uma situação recente, essa é uma situação antiga, mas agora, graças à imprensa, começa a chegar mais para a população em geral. Sim, também teve uma questão de vinícolas, né, de vinhos que estavam sendo adulterados, e aí, bem, essa questão da fiscalização só aumentou nesses últimos tempos em todos os setores, digamos assim, todos os ramos. Ao menos a população está tendo esse esclarecimento e também um retorno, né, Sim. do que acontece. E muito é para justificar um prazo de validade maior, para poder transportar o alimento por uma distância maior. Então, existem substâncias que são permitidas e as que não são permitidas. Então, a questão do produto fazer mal ou não à saúde vai depender do tipo de substância que é adicionada. E uma empresa que é séria, a princípio, ela vai seguir o que a legislação está preconizando. Sim, até porque, mais uma vez, a gente está falando de saúde, né? Saúde da saúde da do ser população. humano, do consumidor, que compra esse E produto. a preocupação maior sempre vai ser com o público infantil, com pessoas com imunidade baixa, idosos. Então, é isso que a gente tem que pensar. Para uma pessoa saudável, pode causar um leve desconforto gastrointestinal. Agora, para uma criança, uma diarreia pode, inclusive, levar a óbito, dependendo da gravidade. Então, é isso que tem que começar a ser levado mais a sério. Tá certo, obrigada pela sua participação. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, dar mais algum alerta à população, ou enfim, citar alguma coisa que você vivenciou, que você ouviu falar, que você... Eu acho que um pouco na linha do que tu perguntaste, da questão do que a gente pode fazer como consumidor. Exato. Uma das melhores alternativas é utilizar as redes sociais. Então, toda vez que alguma notícia é veiculada, compartilhar, curtir, porque quanto mais pessoas ficarem conscientes e começarem a se preocupar, maior vai ser o trabalho de quem fiscaliza e mais responsabilidade vai cair sobre quem está manipulando o alimento. Então, é uma das alternativas que a gente tem como consumidor para tentar garantir um produto de melhor qualidade. Bem, as redes sociais são muito importantes agora, né? Sim. Ótima dica. Simone, muito obrigada por sua participação e uma boa noite. Boa noite. Obrigada.